Pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu trago mais um book haul. O book haul de hoje é um pouquinho diferente dos anteriores, porque dos 16 livros que eu vou mostrar para vocês que chegaram por aqui, 12 deles eu comprei em sebos, livros de segunda mão. Nunca tive problemas com comprar livros usados, adoro livros usados. Eu gosto porque é uma maneira mais barata de você conseguir os livros que quer e você também acaba ajudando um negócio local, uma livraria, um sebo. E eu também gosto muito de livros usados por causa das surpresas que às vezes vem junto com eles, né? Uma mensagem, uma marcação. Eu adoro ver o que o dono anterior pensou ou deixou no livro. Essa é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu fiz ali uma pequena peregrinação por alguns sebos nos últimos meses e eu trouxe algumas coisas maravilhosas que estavam nas minhas listas e que eu encontrei por um valor assim maravilhoso em sebos. Então, vou mostrar para vocês. Como eu falei dos 16, 12 são de sebo e 4 não, que são os que eu vou mostrar agora para vocês, que são esses aqui, que são os únicos livros que eu comprei na Amazon. O primeiro deles é O Peso do Silêncio, da Heather Gooderkauf. Eu comprei um outro livro da Heather que eu já mostrei num outro book haul, se não me falha a memória. Esse aqui é um suspense que vai falar do desaparecimento de duas menininhas. E é um livro que eu li resenhas simplesmente maravilhosas sobre ele, o que é um livro meio desconhecido, pouca gente sabe sobre ele, mas as resenhas que existem são todas muito boas em relação ao livro. Então, num dia ele entrou numa promoção por R$10 na Amazon, e claro que eu aproveitei. E assim que eu fizer a leitura eu falo um pouco mais dele aqui pra vocês. Mas ele fala sobre essa cidadezinha e essas duas meninas que simplesmente desaparecem. Outro livro que eu comprei na Amazon por muito pouquinho foi A Casa Assombrada, do John Boyne. Esse aqui é um romance sobrenatural do John Boyne, que se passa na Inglaterra vitoriana e vai falar sobre uma jovem chamada Eliza, que resolve trabalhar como governanta em uma casa a leste de Londres. E coisas estranhas vão começar a acontecer nessa casa e a Eliza vai começar a duvidar da própria sanidade. Livro perfeito, o enredo que eu amo, mulher, século XIX, casa assombrada, duvidando de si mesma, fantasmas aparecendo ou não. Tudo de maravilhoso, adorei. Esse livro aqui, eu peguei ele numa promoção na Amazon por R$12, se não me falhe a memória. Nesse meio tempo aconteceu a Book Friday, né, essa super promoção da Amazon, e eu comprei duas coisas na Book Friday. Peguei uns e-books também, mas físico eu consegui 2 livros que entraram na promoção relâmpago. Um deles foi Viagem Mortal, que é o 33º livro da série Mortal, que vocês sabem que eu coleciono. Tem um vídeo aqui no canal explicando como essa série funciona, mas ela tem mais de 33 volumes, né? Lá fora já são 51 livros, aqui a gente tem 33. E esse aqui é o último lançamento, né, da Bertrand aqui no Brasil. Essa aqui é uma série policial futurista que se passa em 2058. Quer saber mais sobre essa série? Clica no meu vídeo que eu deixei aqui. E o segundo livro que eu comprei na Book Friday foi A Inquilina de Wildfell Hall, da Anne Brontë. A Anne é uma das 3 irmãs Brontë, a Anne, a Charlotte e a Emily. Esse é um romance vitoriano que vai falar sobre uma mulher chamada Ellen, que é uma viúva, que ela se muda com o filho para essa propriedade chamada Wildfell Hall. E nessa propriedade, nesse lugar, ela vai conhecer esse homem, né, por quem ela vai ter ali um relacionamento, vai desenvolver um sentimento. E esse homem não é o que ela imagina, ela vai acabar se colocando em uma situação um pouco difícil e o livro é sobre isso. Irmãs Brontë, não tenho o que falar, tudo que elas escrevem é simplesmente maravilhoso e eu tenho certeza que essa aqui vai ser uma leitura fantástica. Continuando com os clássicos, eu achei 3 clássicos maravilhosos no sebo. O primeiro deles foi Tess, do Thomas Hardy. Esse aqui é um dos livros mais famosos do Thomas Hardy. Ele é um escritor vitoriano. E eu encontrei ele nessa capa, que é a capa do filme do Polanski, que é uma capa que eu sempre quis, né? E eu encontrei ela no sebo, maravilhosa. Outros 2 clássicos que eu achei no sebo, o primeiro deles foi A Era da Inocência, da Edith Wharton. Esse livro aqui, ele foi publicado com outro título também, se não me falha a memória. Eu acho que é A Época da Inocência, você encontra ele sob esse título também. E esse é um romance que vai falar sobre Nova York do final do século XIX, e a aristocracia, a burguesia americana, e como é que essa sociedade se estabelece, como é que ela vive, quais são as regras sociais, né, no qual esses personagens seguem, e os conflitos existentes dentro dessa classe social. E o terceiro clássico que eu encontrei foi As Torres de Barchester, do Anthony Trollope. Esse aqui é um clássico inglês do século XIX. Ele vai falar sobre uma disputa de governo, de poder, né, para ver quem vai comandar a diocese de Barchester. Então, esse aqui é um livro que o Trollope usa de um certo humor para falar sobre essa sociedade, sobre as intrigas, sobre, né, as diferenças entre as pessoas.
E eu sei que o Trollope é um autor super conceituado do século XIX, que eu sempre quis ler, e quando eu encontrei esse exemplar no sebo, eu precisei pegar. Outra coisa que eu encontrei no sebo foi esse livrinho aqui da Eve Sinclair, que é Jane Eyre Laid Bare. Esse aqui, sim, é Jane Eyre com um toque erótico. Pois é, você escutou direito. Esse aqui é uma releitura de Jane Eyre, mas com um twist erótico, com um lado erótico, escrito pela Eve Sinclair. Quando eu vi esse livro pela primeira vez, quando eu escutei a sinopse, li a sinopse, eu fiquei, não sei. Mas ao mesmo tempo fiquei extremamente curiosa. E quando eu dei um pulinho no sebo, eu encontrei o livro lá, né? Ele custava R$13 e eu pensei, por que não? Né? Vamos ver o que é essa loucura, essa releitura diferentona. E depois, se eu gostar do livro, eu falo dele um pouquinho mais aqui pra vocês. Também encontrei outro livro que eu estava querendo há muito tempo e estava na minha lista, que é o As Sombras de Longbourn, da Joe Baker. Esse aqui, gente, olha só que curioso. Ele é um romance de época, né? Ele é um romance com toque histórico. E ele vai contar a história dos empregados da família Bennet. Pois é, a autora, em vez de escrever uma releitura de Orgulho e Preconceito, em vez de falar sobre esses personagens que a gente já conhece, né? Elizabeth Bennet, Mr. Darcy, etc. Não. Ela foi para o outro lado. Ela resolveu criar e escrever a história dos empregados da casa, o que eles estariam fazendo, o que eles estariam pensando, o que eles estariam dizendo, enquanto aquela trama de Orgulho e Preconceito está acontecendo, né, num outro nível. Achei isso incrível, faz muito tempo que eu quero ler ele, e tem um tom, assim, me lembra muito essa questão de Downton Abbey, né, que você tem as classes sociais aí dentro da mesma casa, cada uma com as suas intrigas. Espero gostar. Comentei num vídeo anterior meu que um dos meus desejos é ter, né, todos os livros da Kate Morton. Gente, eu li um livro dela, mas um livro foi suficiente para eu ter certeza que eu gostaria de ler tudo o que ela já escreveu. Então, quando eu encontrei esse livro aqui dela no sebo, A Guardiã dos Segredos do Amor, título meio estranho, mas o livro parece ser bom. Eu acabei, né, fazendo a compra. Esse livro aqui, ele faz parte dos livros que saíram pela Rocco, da autora. Hoje ela está em outra casa editorial aqui no Brasil, mas tem ali uns 4 livros dela que saíram pela Rocco e que hoje são um pouco mais difíceis de encontrar. Então, quando eu achei esse livro aqui no sebo, obviamente eu peguei. E ele tem aquela jogadinha presente e passado que a Kate Morton escreve, né, bastante. E no caso desse livro aqui, uma parte da história se passa em 1961 e a outra em 2011. Uma das coisas que eu mais gosto nos sebos é encontrar livros que eu já perdi a esperança de achar, né? Que eu queria, mas não encontro, não acho para comprar, aí eu meio que desisto. E aí um dia eu passo no sebo e, surpresa, eles estão lá, eu encontro. Que é o caso de A Cadeira Vazia, do Jeffrey Deaver. Jeffrey Deaver é o autor de O Colecionador de Ossos, tá? Que é uma série de livros do criminalista Lincoln Rhyme. Aqui no Brasil, infelizmente, essa série não foi publicada de forma contínua, correta, completa. Só alguns livros aqui e acolá foram publicados. E existem alguns livros no meio dessa série que são um pouco difíceis de encontrar, como A Cadeira Vazia, tá? E quando eu encontrei no sebo, fiquei felicíssima, né? Ele faz parte da coleção negra que a Record lançou há alguns anos. E esse aqui é o terceiro livro da série Lincoln Rhyme. Então você tem O Colecionador de Ossos, pula um e depois vem A Cadeira Vazia, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui pra vocês, eu já li esse livro, eu já resenhei ele, já deve ter a resenha pulando aí em algum lugar, mas assim, ó, que livro sensacional! Que bom que eu encontrei ele no sebo. Encontrei também esse livrão aqui, que é o Elizabeth e Mary, da Jane Dunn. Esse aqui é um romance histórico que vai falar sobre a rivalidade entre a Elizabeth I, né, e a sua prima, a Mary, rainha da Escócia. Esse é uma romanceação dessa intriga que aconteceu ali entre elas, toda essa questão histórica, a disputa pelo trono da Inglaterra, né, a disputa entre as duas primas. E esse é o livro que estava no meu radar também há muito tempo, mas eu não consegui encontrar ele por um valor legal. E quando eu cheguei lá no sebo, lá estava esse livro maravilhoso, e ele custou no sebo, gente, R$19. Praticamente, né? Ele tem umas manchinhas aqui, mas isso não faz diferença pra mim. Perfeito. Um dos meus objetivos esse ano é ler mais biografias de mulheres poderosas da história, e eu encontrei essa biografia de Cleópatra, da Stacy Schiff, que, obviamente, claro, é a biografia da Cleópatra, rainha do Egito, que todos nós conhecemos.
Mas, como em relação a Cleópatra, o que a gente conhece é uma versão meio romantizada, meio criada por Hollywood, né, do que ela realmente foi. E nessa biografia, a Stacy Schiff tenta trazer uma Cleópatra mais real, mais palpável, mais baseada em documentos e em fatos. Então eu tenho certeza que é uma leitura que vai ser muito importante para mim, vou aprender muita coisa e vou fazer uma resenha aqui para vocês. Eu tenho alguns livros que estão na minha lista de desejados que o valor deles, assim, não baixa por nada. Não importa a promoção, Amazon Day, Book Friday, eles ficam sempre o mesmo valor. E são esses livros que, de repente, você dá a sorte de encontrar no sebo, que foi o que aconteceu comigo com o livro Toque de Veludo, da Sarah Waters. Gente, Sarah Waters é uma autora que aqui no Brasil, não sei, ela tá super cotada. Os livros dela são caríssimos, né? Dificilmente você encontra um livro da Sarah Waters por menos de R$50, o que dificulta um pouco a nossa vida. Então, quando eu encontrei Toque de Veludo, gente, no sebo ele me custou R$25, uma pechincha, literalmente, tá? Esse aqui é um livro que se passa no século XIX, no final do século XIX. Vai falar dessa garota chamada Nancy Astley, que ela chega a Londres no final do século, e ela vai ter um relacionamento com uma atriz chamada Kitty Butler. No final do século XIX, em meio a Londres, muitas aventuras, muitas questões ali acontecendo. E esse aqui é considerado um dos livros mais importantes da Sarah Waters, sempre quis ler. E, obviamente, né, não posso deixar passar, né? Nenhum desses livros aqui que eu mostrei pra vocês hoje eu podia deixar pra lá, ainda mais por um valor tão bom. Chegamos ao final, só faltam dois, tá? Tenham um pouquinho de paciência comigo. Eu vou mostrar os dois últimos livros que entraram pra minha estante. Um deles é Puro, do Andrew Miller, tá? Esse livro, gente, faz anos que eu quero ler ele. Eu até vi que ele tá no Kindle Unlimited e teve uma época que eu comecei a ler, mas a minha assinatura do Kindle Unlimited terminou antes que eu pudesse terminar o livro. E aí o coitado ficou, né, de lado. Esse livro, ele se passa em 1785 na França. Ele fala desse engenheiro de origem modesta chamado Jean-Baptiste Barrat. E o Jean-Baptiste, ele vai ser contratado para desmanchar, para se livrar do grande cemitério dos Les Innocents, que é esse cemitério público francês que na época estava causando um grande problema sanitário para Paris. Era um local totalmente no meio ali da cidade, o cheiro era insuportável e chegou um momento em que a cidade, né, a administração percebeu que não poderia mais manter aquele cemitério naquele lugar, né, se quisesse que Paris se tornasse um local melhor para viver. E o Jean-Baptiste, ele é então contratado para fazer, né, remover esses centenas de milhares de corpos e remover essa estrutura dali e encontrar um outro lugar. E o livro vai ser essa grande aventura desse jovem na grande Paris de 1700. E o último livro que eu trago aqui para vocês nesse book haul é A Deusa Cega, da Annie Holt. A Annie Holt é uma escritora norueguesa, então ela está na lista dos escritores nórdicos, que eu adoro ler e adoro trazer aqui para vocês. Esse livro aqui, ele vai ter a mesma protagonista do livro anterior dela, que é o 1222, que é uma mulher chamada Rain, que é uma ex-policial. Inclusive, eu preciso reler 1222 para trazer uma resenha aqui para vocês, porque na época que eu li o livro, eu não tinha canal, mas eu lembro que eu gostei do livro. E agora eu tenho A Deusa Cega, que é essa sequência. Como vocês podem ver, esse livro aqui reúne coisas que eu amo. Como neve, muita neve, mistério e assassinato, né? Tá perfeito, né? O tipo de clima que eu gosto em romances de suspense. Então é isso, pessoal. Esses foram os 16 livros novos que estão entrando para minha estante. Espero que vocês tenham gostado de conhecer cada um deles. Como eu sempre digo, os melhores estarão aqui em resenhas, em vídeos e tal. Se vocês já leram algum, me falem, que eu adoro saber a opinião de vocês sobre esses livros. E é isso. Eu vou deixar os livros aqui linkados no box de descrição para vocês. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.